mas infelizmente não me causou surpresa a posição do governo de preferir estar ao lado do invasor e não do invadido. Obrigado, senhor presidente. E é por essas e outras que nós nunca vamos aprovar uma PEC que centraliza poder na União. Senhor presidente, senhor ministro, obrigado pela presença. Confesso que cada vez que um ministro do Lula vem até essa casa, parece que eu estou vivendo em outro país. Nada, infelizmente, que propuserem vai dar certo. E eu não digo isso que o problema não é de forma. O problema é de conteúdo. Eu preciso lembrar quem está no poder desse país. É um cara que recebeu um narcotraficante, narcoterrorista, de tapete vermelho, que é procurado pelo DEA dos Estados Unidos, com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O nome desse senhor chama-se Nicolás Maduro. Quem está na presidência, ou o partido que está na presidência, quando foi um grampo que conseguiu ver ali a conversa do Elias do PCC, falou que o PT tinha diálogo cabuloso com nós. O atual governo, que é o seu chefe, senhor ministro, acabou de dar asilo à ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por 15 anos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ele entra na Maré, num local que é completamente comandado pelo crime, como se estivesse descendo na Suíça, sendo que ele deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado. E hoje, nós temos na cadeira de ministro da Justiça, que, na época do STF, soltou Luiz Fabiano Ribeiro Brito, que era aí acusado de ser tesoureiro do PCC, que até pouco tempo estava em um evento com o Stedley, um evento do MST, que instituiu, inclusive, a audiência de custódia, que a partir dessa implementação, 566 mil pessoas foram soltas. Isso representa 40%. Então eu preciso lembrar que aos senhores, de que o problema da segurança do Brasil não é um problema, é um plano. É isso que está acontecendo. Porque a PEC da segurança não trata sobre segurança, horas. Cria uma polícia de governo, não uma polícia de Estado. Você centraliza o poder na União. E o senhor acabou de dizer aqui que o senhor é federalista por completo. Por que não fortalecer os entes federativos? Qual governador está a favor disso? Qual governador? E mais, ele centraliza isso na União, e se o Estado não cumprir o que a União quer, a União não envia dinheiro para o Estado. Ou seja, quer trazer para a União a segurança pública, mas vamos fazer um retrospecto? O que a União, o que ela comanda, o que ela tem de competência é de qualidade aqui no nosso país. Vamos lá. A gente tem a saúde que está em escândalos e recordes de dengue, que está faltando insulina nos postos. Você tem a educação, que nós ocupamos aí os últimos lugares na OCDE, e cortes bilionários, inclusive. Nós temos as estradas que mais matam pessoas do que, de fato, passa carro. Você tem a aposentadoria, e eu não vou tocar nesse assunto aqui, enfim, pode ser muito sensível, mas que suponhamos aí que tem, talvez, né, um rombo de 90 bilhões. Você tem as estatais dando roubos bilionários. Você tem um meio ambiente com recorde de queimadas na Amazônia, no Pantanal, que o Lula bateu o recorde, depois ele bateu o próprio recorde dele. Ou seja, eu não sou da segurança pública, nunca subi numa favela para poder trocar tiro, mas nasci lá. E defendo a segurança pública porque, para mim, amigo, você sair de casa sem saber que vai voltar para casa e ainda ter que aguentar justiça que é completamente contrário a você, porque policial hoje não pode mais matar, não. É um crime policial matar hoje. Tem processo administrativo, o cara se ferra. Igual os heróis de Varginha, lá em Minas Gerais, que abateram 26 bandidos criminosos. E o que aconteceu? Sofrendo perseguição por parte da Polícia Federal. Ou seja, ser policial aqui nesse país, tenham sempre a minha voz aqui. Porque eu sei de fato como é, né, você ser atacado por todos os lados. Mas vamos seguir aqui na PEC. A PEC de Segurança Pública, enviada pelo Ministério, não tem uma proposta de que realmente, se 1/3 disso aqui for cumprido, vai valer a pena, tá? Redução da maioridade penal. Hoje o menino pode matar, roubar, estuprar, cometer latrocínio, roubo seguido de morte. Ele pode votar, né? Decidir o futuro do país, mas não pode ser responsável pelos seus atos.
Não tem nenhum tipo de segurança jurídica para os policiais, como eu escrevi aqui, de que hoje o policial está com medo de trabalhar. Existe uma imagem de um policial, se eu não me engano, em Minas Gerais, onde um carro cheio de bandidos com fuzil, ele bate de encontro e quando ele olha, ele não atira com medo de dar alguma coisa para ele. Infelizmente, senhor relator, esse soldado da PM foi abatido. Não há nenhum tipo de sugestão na PEC a respeito do fim da audiência de custódia. Se os senhores tiverem aí uma curiosidade, vá até a internet, TikTok, que a Janja gosta, e coloca lá assim, audiência de custódia. Você vai ver bandidos sendo tratados melhor do que os idosos agora estão sendo roubados no INSS. Eu participei de diversas, senhor ministro, diversas audiências de custódia quando eu estava na PUC Minas. Era o mesmo papo, o senhor foi bem tratado, apertaram muito a sua algema, e aí ele é solto mais rápido do que o policial que tem que ficar lá lavrando o boletim de ocorrência. E não ganha adicional de salubridade, não ganha adicional de periculosidade e nem adicional noturno, nem nada. Só ganha um bom adicional de pancada na mídia e pancada também no judiciário. E ai dele, se ele cometer algum erro, né? Porque aí é um policial mal treinado. Enfim, não há nenhum tipo de sugestão sobre endurecimento de penas para criminosos. Hoje o bandido sai de casa com a certeza da impunabilidade. Ele não vai ser punido. Não importa. Se eu não me engano, é que cerca de somente 8% dos homicídios no nosso país são solucionados e vão até o fim. Hoje um criminoso, ele fica em paz, tranquilo, para poder se matar um policial, se matar um pai de família, não tem problema. O que o ministro Mendonça aqui disse é perfeito, eu já tenho repetido isso há muitos anos, senhor presidente, de que existe pena de morte no país? Sim, para vítima. Existe prisão perpétua aqui no nosso país? Sim, existe. Para quem tem que colocar câmera, todo um aparato de segurança na sua casa, tem que andar de carro blindado, que em outros países é só o presidente, talvez o diretor da FBI usa, mas aqui no Brasil todo mundo usa, afinal de contas, né? As pessoas podem tomar um tiro, né? Por estar ali com um bem. E por fim, não tem nenhuma proposta sobre prender bandido de verdade. Vamos prender os bandidos de verdade. Com a investigação que está acontecendo, e eu vou finalizar, delegado Heller. Obrigado, Nico. Qual é a investigação que está acontecendo em cima do irmão do Lula? Qual a investigação que está acontecendo do cara que afirmou, do Comando Vermelho, que ordenou trégua de crimes na reunião do G20 no Rio? Qual que é a investigação que está acontecendo com isso? Então, assim, lamento, eu sei que não é tudo culpa sua não, senhor ministro Lewandowski. Eu jamais seria leviano de colocar aqui todos os problemas de segurança pública do nosso país é culpa sua. Mas, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de segurança pública, é um plano. E eu sei muito bem quem está no poder, os conheço, e, infelizmente, não tenho bons sentimentos para o futuro do nosso país com relação à segurança pública. Que chegue alguém e buquelize esse país aqui. Obrigado, presidente. Perdão ao delegado Éder Mauro por receber meu tempo. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, ministro Ricardo Lewandowski, o senhor disse, aproveitando uma fala anterior, que tem à disposição no Fundo Nacional de Segurança Pública apenas, Vossa Excelência mesmo frisou apenas ou somente, 2 bilhões e 200 milhões de reais. As notícias dão conta de que o volume da fraude no INSS é de mais de 90 bilhões de reais. Ou seja, 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que para cada... Vamos arredondar para perto de 100 bilhões, porque é mais de 90 bilhões, certo, ministro Mendonça? 100 bilhões. Para cada R$1 que o governo investe em segurança, 50 ele deixou roubar dos aposentados. Vou repetir. Para cada R$1 que o governo investe em segurança, deixou roubar R$50 dos aposentados. Aliás, 50 tem que fazer 10 vezes aqui com a mão. R$1, 50 roubados aposentados. E o segundo ponto importante é que quem pode mudar isso é o senhor, que é membro do governo, ministro da Justiça, que ajuda a elaborar o orçamento junto com o líder do governo. Então, eu estou achando que o seu ministério está desprestigiado.
Está faltando recursos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o próprio ministro aqui reclama que tem pouco dinheiro. Ou seja, a reclamação pública aqui não deixa de ser um recado à base do governo, a próprio Lula. Lula, dê mais dinheiro para poder tratar de segurança pública. E pare de deixar roubar velhinho e deficiente físico. Porque para cada R$1 que eu consigo investir em segurança pública, Lula deixa roubar 50 dos velhinhos e dos deficientes físicos. E de outros beneficiários do INSS roubados. Pois bem, importante lembrar, viu, senhor presidente, que a preocupação do brasileiro sempre foi maior durante o ano passado com a economia. 31% dos brasileiros diziam que o problema maior era o econômico, enquanto a violência estava no topo das preocupações para apenas 12%. Pesquisa Genial Quest. O que aconteceu agora? Hoje, de cada 10 brasileiros, 2 ainda se preocupam com a economia, e não 3, como eram antes, no início do ano passado. E 3 se preocupam com a segurança pública. E com a saúde, 12%. Saúde, 20%, 19% economia, 29% com a violência. Significa que as pessoas não estão conseguindo ser atendidas na saúde, como nunca foram bem atendidos no Brasil de fato. Significa que as pessoas estão com dificuldades para fazer as compras no supermercado com a inflação que há. Mas essas preocupações são menores do que qual? Garantir a própria sobrevivência da própria vida. Porque não estão com... Estão, aliás, com medo de sair de casa. Isso acontece porque esse governo é absolutamente ideologizado. E não está tratando da segurança pública como deveria. Aliás, Vossa Excelência sabe, senhor ministro, que eu sou perseguido pela sua Polícia Federal, pela Polícia Federal do Lula. Fui indiciado por uma fala na tribuna correta, denunciando o policial federal por ter feito um relatório com informações falsas que manteve na prisão um brasileiro durante 6 meses, que não tinha saído do país como aquele policial havia dito. E fui investigado pela sua polícia e depois indiciado. E estou aguardando a opinião do Procurador-Geral da República, que espero arquive, porque a imunidade parlamentar me garante todas as palavras e votos, mas essa em particular de uma denúncia feita com todas as evidências e provas. E por isso eu quero aqui reforçar a questão da ideologização, senhor ministro, que eu queria saber se Vossa Excelência tem conhecimento do ofício circular do Ministério do Desenvolvimento Agrário número 1, assinado por Cláudia Maria da Dico, que passa por cima, quero saber se o senhor conhece esse ofício, que passa por cima da sua autoridade como ministro da Justiça, pediu a assessoria que lhe entregasse, e da autoridade das secretarias de Estado de Segurança Pública e dos próprios governadores. Eu estou trazendo esse assunto aqui, senhor presidente, deputado Paulo Aze, que eu muito estimo, porque este caso aqui demonstra que não precisa PEC para esse governo passar por cima das polícias. Essa nota que foi encaminhada ao secretário de Segurança, pasme, ministro Mendonça Filho, orientava as polícias estaduais, sem passar pelo Ministério da Justiça, que não assinou a nota, nem o governador do estado, que não foi informado, orientava as polícias locais, inclusive do meu estado e de todos os demais estados da federação, a não prender quem invadisse terra durante Abril Vermelho. Quando a lei é clara que o esbulho possessório é crime e a prisão em flagrante é, sim, atitude que o policial deve tomar, se for, inclusive, acionado, e deve ser levado à delegacia para termos circunstanciado. Este governo, que Vossa Excelência representa como ministro da Justiça e Segurança Pública, fez, eu espero só de Vossa Excelência, essa é a principal pergunta. A resposta, se sabia ou não desse ofício. Desculpa, me acender aqui. Para concluir. Se sabia ou não desse ofício. Porque ainda é mais grave se eu não souber. Se souber, já é grave. Porque passa por cima das forças de segurança pública estaduais. Mas se não sabia, mais grave ainda, porque este governo, seus ministérios, e me parece que Vossa Excelência está surpreso com o teor do documento na sua mão, não sei, é ainda mais grave se o senhor não souber, porque este governo já está fazendo aquilo que erradamente, equivocadamente, diria até criminosamente, propõe na PEC, e por isso não tem apoio de nenhuma entidade policial do Brasil, que normalmente, senhor presidente, concluo aqui, vem aqui mais para defender defesas corporativas, mas eu não tinha visto tanta mobilização para defender de fato a segurança pública como eu estou vendo as entidades associativas estão fazendo nesse momento por causa da ideologização excessiva desse governo que quer centralizar tudo nas suas mãos sem ter a competência para fazê-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, é inacreditável que saia uma nota, uma ordem diretamente para as polícias dos estados, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, determinando que as polícias não se envolvam no caso de invasão de terra e o ministro da Justiça do país não saiba que ordens de segurança pública estão sendo emanadas de outro órgão, tolhendo a autonomia
do Pacto Federativo dos Governadores em atuar para defender o direito à propriedade. Santa Catarina, tolerância zero com o invasor. MST não se cria. Governador tira em 24 horas. E é por essas e outras que nós nunca vamos aprovar uma PEC que centraliza poder na União, que não vê a realidade de cada estado. Fato e pesquisa realizada. Os estados de direita são os estados mais seguros do país, porque tem efetivo, porque tem valorização da polícia. E nós não podemos tirar esse poder dos governadores. Nós não podemos centralizar tudo em Brasília para dar uma resposta única. Essa PEC é inconstitucional, sim. Ela viola o Pacto Federativo, ela tira a autonomia dos governadores e ela cria realmente um grande marketing, mas que na verdade não vai solucionar. O que esperar de quando a lei não é cumprida e quando o próprio Supremo Tribunal Federal, de onde emanam as normas, a interpretação das normas, faz uma DPF das favelas onde manda não ter operação policial em época da pandemia, algo que perdura até hoje. Inclusive o ministro votou a favor. Então o que esperar de uma gestão como essa, que está do lado, infelizmente não está do lado da polícia, não está do lado de quem realmente tenta combater o crime. Essa PEC não traz nada de novo efetivamente. Não aumenta policial, não aumenta orçamento, não traz um plano operacional, não resolve as crises das fronteiras, não valoriza os policiais. Ela centraliza, como sempre. A solução não vai vir de Brasília, a solução vai vir da autonomia dos governadores em resolver. E os estados onde o PT governa, ministro, com todo respeito, são os estados com os índices piores do Brasil em segurança pública. E, inclusive, a opinião pública está contra o governo Lula em termos de segurança pública. 42% da população não acredita na segurança pública promovida a partir desse governo. Agora, ministro, com todo respeito, o MST invadir terra e sair uma nota do Ministério Agrário, de uma diretoria, nem do ministro, e o senhor não saber ou permitir que uma ordem de segurança pública saia do outro ministério, isso é inadmissível. O senhor tem que tomar uma atitude. Tem que valorizar o seu ministério e não uma violação de competência do próprio governo. Então, ministro, com todo o respeito, nós vamos votar contra essa PEC. Isso não vai solucionar e, se Deus quiser, ela vai ser enterrada nessa comissão. Muito obrigado. Ministro, Vossa Excelência errou muito com essa fala. Quem é contra a PEC é a favor da criminalidade, Vossa Excelência errou. Vossa Excelência sabe disso. Porque Vossa Excelência sabe que eu sou contra essa PEC por questões técnicas, que já tivemos oportunidade de discutir. Então, Vossa Excelência afirma que eu sou a favor da criminalidade, que é um grande erro. Grande erro. Então, eu aguardo de Vossa Excelência um pedido de desculpas e que se retrate em relação a essa frase, porque ela não está de acordo com a altura técnica e moral de Vossa Excelência. Sobre a PEC, ministro, a alteração promovida pelo artigo 21, a alteração do artigo 21 da Constituição Federal, veja, ele trata de competência administrativa da União. E ele diz o seguinte, ele permite que a União legisle para estabelecer a política e o Plano Nacional de Segurança Pública, do ponto de vista administrativo. Então, coordenar o SUS e o sistema penitenciário. Isso aqui é extremamente perigoso. Meu relator, deputado Mendonça Filho. Nós estamos aqui num momento que na história a gente vai olhar para trás e a gente vai pensar em que momento que a União ganhou tanto poder para dominar a segurança pública do Brasil. Que, veja, é completamente contrário. Esse movimento de concentração e dominação da competência administrativa, da competência legislativa, ele é extremamente perigoso. Por quê? Aqui me dirijo a Vossa Excelência, deputado Mendonça Filho, e ao ministro Lewandowski. A tendência global de governança, de melhor administração da segurança pública é a descentralização. Essa é a tendência global. O mundo inteiro faz segurança pública, todos os países. E aqui eu cito até General Pazuello, que me trouxe uma observação muito boa. Ele falou assim, Paulo, a última coisa que une os seres humanos, a mais básica de todas, é a segurança.
se a gente não tem a segurança para unir os seres humanos, a população ela fica completamente desalojada. Em países em que não há segurança, não há mais nada. Não há educação, não há saúde, não há riqueza, não há geração de emprego. E a gente está chegando nesse ponto. E lá no futuro, em 10, 15, 20 anos, a gente vai olhar para trás e a gente vai lembrar que a gente enterrou definitivamente a segurança pública no Brasil com essa PEC, se ela for aprovada. Por quê? Porque o parágrafo único da alteração do artigo 21, quando ele coloca como competência administrativa da União coordenar o SUS, estabelecer política e o Plano Nacional de Segurança Pública, ele está dando para a União um poder muito grande que a União não deveria ter. Porque a segurança pública não é feita pela União, nunca foi feita pela União, porque a União não tem capacidade para isso. O Brasil é muito grande. O Brasil não tem dimensões que comportam essa centralização. É por isso que a GCM é bem sucedida. É por isso que a Polícia Militar dos Estados, a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Polícia Penal, é por isso que elas são bem sucedidas. Porque o Brasil é muito grande. E essa dimensão é que faz com que essa proposta seja natimorta. O artigo 22, a alteração do artigo 22, inciso... Pedi só para encostar a porta ali que está barulhenta. O artigo 22, inciso 31, ele fala que é competência legislativa. Normas gerais de segurança pública. Essa competência legislativa para normas gerais de segurança pública quer dizer, a União vai dizer de forma geral como será feita a segurança pública pelos estados, e essa competência só pode ser delegada via lei complementar. O Estado não vai poder contradizer as normas de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário que a União determinar. Então o Estado bem-sucedido, o Estado de São Paulo, o Estado de Santa Catarina, do Paraná, eles serão punidos. Punidos por uma política da União que a gente sabe que não funciona. A utilização da Polícia Ferroviária Federal para intervenção federal é outro ponto muito perigoso. A diferença, né, de GLO em intervenção federal, a gente está criando um outro mecanismo. Não é um mecanismo de GLO, não é um mecanismo de intervenção federal, é outro. Extremamente perigoso. A utilização de tropas federais nos estados para reprimir o quê? Hein, ministro? Para reprimir quem? Hoje, o povo de São Paulo é muito bem protegido pelos 100 mil policiais militares do Estado. Muito bem protegido por todos os guardas municipais, os policiais civis. Por que a União vai mandar tropas? Porque a Polícia Ferroviária, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Viária Federal, ela vai virar uma tropa da União. Eu não tenho dúvida que o objetivo é a repressão. Porque os mecanismos já estão lá, né, ministro? GLO e intervenção federal já está na Constituição. E já funciona no Brasil há muito tempo. Só que as regras são outras. Indo para a conclusão aqui, para não tomar o tempo, né? O parágrafo 8º, quando fala sobre a Guarda Civil Metropolitana, ele falha, ele peca. Ele não coloca como competência da GCM, e tomem cuidado aqui os policiais municipais que estão tomando um golpe nessa PEC. Eles acham que eles estão sendo reconhecidos, mas não estão. Por quê? Porque não colocaram a competência de preservação da ordem pública. Propositadamente, não colocaram a competência de preservação da ordem pública para a Guarda Civil Metropolitana, para a Polícia Penal. Por quê? Para a Polícia Penal não poder fazer o trabalho de Polícia Penal. Tá? E outro golpe. Golpe contra a Polícia Municipal. O artigo 8º-B. Por que a GCM só vai poder trabalhar na área urbana?
Não existe zona rural no Brasil? Eu tô maluco? As cidades não têm zona rural? As cidades só têm zona urbana. Né? Só existe zona urbana, não existe zona rural. Então, assim, se você mora, por exemplo, lá no município de Juquiá, mais da metade da população mora na zona rural. Ela não poderá ser protegida pela Guarda Civil Metropolitana, pela Polícia Municipal. Porque a PEC proíbe. Não é que a PEC... Não é que ela não... Não, ela proíbe. O patrulhamento é somente na zona urbana. Extremamente perigoso. Outro golpe contra a Polícia Municipal. Para finalizar. Então, o ministro falou que quem é contra a PEC é a favor da criminalidade. Não são as minhas palavras, são literalmente as palavras do ministro. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Eu vou dizer para o senhor, ministro, tá, que a gente tem no Brasil audiência de custódia, transação penal, acordo de não persecução penal, colaboração premiada, suspensão condicional da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, indulto, remissão da pena, progressão de regime, prescrição da pretensão punitiva e reabilitação criminal. Quem criou e quem aplica isso aqui é que gosta de bandido. Tá? Para deixar o negócio bem claro. Porque quem não gosta de bandido é a população brasileira. Quem não gosta de bandido são os agentes de segurança pública. Esses caras realmente não gostam. Pergunta para a população brasileira se eles são a favor da saidinha, se eles são a favor de indulto, se eles são a favor de acordo de não persecução, se eles são a favor de remissão da pena, de progressão de regime. Pergunta para qualquer pessoa. Pergunta pro tiozinho da pipoca lá, aqui, na saída da Câmara. Você é a favor da progressão de regime? Ele vai dizer que não. Porque ele é contra o bandido. Então, se tem alguém que é a favor do crime, é quem faz isso, quem aplica isso. Não é quem está combatendo o crime, colocando a sua vida em risco, a vida dos seus colegas em risco. É isso, ministro. Obrigado.